Olá pessoal, tudo bem? Professor Sérgio aqui mais uma vez com vocês para falar hoje sobre um tema bastante interessante. Pessoal, hoje não é uma doença que a gente vai falar, tá? A gente vai falar sobre uma condição em que as mulheres passam após os 40 anos de idade, tá? Normalmente com 45 inicia, né? E termina mais ou menos com 55 anos. É a fase chamada de climatério. Professor, o que é, professor, essa fase do climatério? O climatério, pessoal, é a menopausa. Professor, o que é a menopausa? A menopausa nada mais é do que a cessação do ciclo fértil da mulher. Ou seja, é o período em que os óvulos dessa mulher, eles param de ficar maduros, né? Ou seja, acaba a menstruação, acaba a produção, né, do amadurecimento aí desses óvulos, né? E aí o homem começa a ficar feliz. Ele começa a pensar assim: poxa vida, agora sim a minha mulher ela está na menopausa, aqueles sinais e sintomas de irritação, braveza que a mulher tem quando ela está para menstruar, né? A tensão pré-menstrual não vai ter mais. Aí que o cara se engana, sabe por quê? Porque quando a mulher ela inicia a menopausa, o negócio complica um pouquinho mais, até os sintomas eles podem dobrar de proporção e não é mais só alguns dias por mês, né? Esses sintomas eles ficam aí por vários dias, em alguns casos até 10 anos. Por quê? A menopausa, pessoal, ela pode durar dos 45 aos 55 anos de idade. Existem mulheres que podem iniciar a menopausa com idade menor, né? Ou também existe a menopausa tardia em casos de mulheres aí que tem alguma carga genética de pessoas que já tiveram também menopausas tardias, ou seja, menopausa de mulher que iniciou ali com 55 anos, né, 50 e poucos anos, aí já se chama de menopausa tardia, tá bom? E existem mulheres também bem mais jovens que podem ter menopausa, tá? Mas aí assim, essas menopausas que em mulheres, né, com menos de 45 anos, menos de 40 anos, já acontecem casos, por exemplo, de mulheres que passaram por tratamento com quimioterapia, tá? Essas mulheres elas podem desenvolver também aí a menopausa numa idade mais nova, né? Assim dizemos. Pessoal, a menopausa então, né, como por regra geral, ela vai dos 45 aos 55 anos da mulher, né? Ela é assim uma fase bastante crítica, tá? Por quê? Inclusive o nome climatério, tá? Climatério já diz, né? A tradução dele aí é fase crítica, tá? Por quê, pessoal, que é uma fase crítica? Porque é uma fase que a mulher ela passa por novas transformações, tá? É a fase que a mulher ela começa a apresentar em até 80% dos casos os fogachos. O que é, professor, os fogachos? Pessoal, é um calorão que a mulher tem, tá? Em alguns casos, a mulher que está tendo esses fogachos, ela tem vontade de tirar a roupa e ficar às vezes até nua, tá? Porque o calor é intenso, tá? 80% das mulheres, né, como eu já disse, elas vão sofrer os fogachos, tá bom? Existem também outros sintomas que podem aparecer nessa fase, né, na fase do climatério, né? Quais são esses sintomas? A mulher ela pode apresentar problemas cardíacos, ela pode apresentar hipertensão arterial, ela pode apresentar as mamas edemaciadas, ela pode sentir as mamas inchadas, barriga um pouco também edemaciada, pode sentir um estufamento, né? Dizendo assim para vocês entenderem melhor, tá? A mulher também, pessoal, ela, em quase todos os casos, ela tem uma diminuição da libido. Professor, o que é libido? É o desejo sexual, tá? O desejo em ter relação sexual. Ela também vai ter a diminuição da libido, ela vai ter também o ressecamento vaginal.
Vou explicar para vocês, pessoal, então aí cada caso. Exemplo, a mulher que tem os fogachos, né, como eu disse, ela tem vontade de tirar a roupa e ficar realmente pelada, às vezes porque o calor é intenso, né? Essas mulheres, pessoal, que tem aí os fogachos, ela tem vontade de ficar sem roupa porque o calor ele chega a ser tão assim absurdo que mesmo no frio ele aparece, né? A mulher ela chega a ficar suando ali no frio, tá? Esse é o sintoma dos fogachos que aparece nessa mulher que está aí na menopausa, tá? Pessoal, a diminuição da libido também acontece, por isso, e o ressecamento vaginal. Por isso, pessoal, a fase do climatério é a fase em que existe mais divórcio. Ah, professor, mas por quê? Imagine só que na maioria das vezes o homem sempre é um pouco mais velho do que a mulher, né? Nos casamentos, né? Sempre o homem é um pouquinho mais velho. Então, assim, se a mulher está na fase dos 45 aos 55 anos, o marido já está lá próximo dos 60, né? 60 e alguma coisinha, né? Não é via de regra, mas assim, é o mais comum ser essa apresentação de idade. E aí ele já está aposentado, né? Não está mais tão preocupado com filhos, né? Porque os filhos já cresceram todos, não tem mais criança em casa. Ele está aposentado, está em casa e ele imagina, bom, agora, né? Eu tô tendo tempo aí, vou ter bastante relação sexual com a mulher. Porém, pessoal, a mulher que está na fase da menopausa, como eu já disse, ela está extremamente irritada. Ela está extremamente ressecada e com baixa libido. Porém, né, por muitas vezes ela pode ali manter a relação sexual com o marido sem sentir prazer. E por ela não sentir prazer, às vezes ela começa a sentir dor nessa relação sexual. E quando ela começa a sentir dor, ela começa às vezes a não querer mais ter relação sexual com o marido, onde inicia-se algumas das descontendas familiares, né, que acaba mesmo até em divórcio, tá bom? Então o marido também deve saber sobre os sinais e sintomas que a menopausa traz para a mulher, né? Porque ele entenderia melhor, né, quais são então aí as exigências dessa mulher, né? Ele conseguiria entender que ele precisa respeitar e ter um pouco mais de paciência com ela, né? A mulher fica extremamente chorosa, extremamente nervosa, achando que a vida dela não valeu a pena, que ela precisa tentar fazer outra coisa, né, da sua vida, tá? Mais ou menos isso que acontece, pessoal, tá bom? A menopausa, então, ela traz inúmeros problemas para a mulher que ele pode ser resolvido através de orientações, né? E também de algum tratamento médico. Professor, qual o tratamento médico, então, para mulheres, né, que estão aí na menopausa ou para mulheres que estão na fase do climatério, né, na fase aí na fase crítica da sua vida? Pessoal, o tratamento médico ele vai escolher, tá? Desde que a mulher não tenha nenhuma contraindicação, ele pode utilizar a reposição hormonal, tá? Porém, a mulher ela não pode ter tido histórico nenhum de câncer na família, né? Ou nela mesmo. E assim, são vários quesitos aí que o médico, né, responsável por prescrever essa medicação, ele vai avaliar, tá bom? Então, pessoal, assim, o tratamento também ele consiste nas orientações, né, não só da enfermagem, mas de uma equipe multidisciplinar. Uma equipe composta por enfermeiros, médicos, por nutricionistas e psicólogos, tá? Por que cada uma dessas pessoas, cada uma dessas profissões são importantes? Por quê? O nutricionista ele vai tratar sobre a alimentação dessa mulher, né? Porque durante esse período a mulher também tem uma probabilidade maior de apresentar osteoporose. O que é osteoporose? É quando os ossos eles enfraquecem e começa a aparecer como se fosse um monte de bolinhas de ar dentro dos ossos, sabe? Fica poroso mesmo os ossos da mulher por falta de cálcio.
tá? Também a mulher pode apresentar aí outros problemas problemas alimentares, né? Como aumento de peso, né? Por isso é necessário que essa mulher ela tenha um acompanhamento aí com uma nutricionista, tá? Com o psicólogo, essa mulher ela vai buscar o tratamento para resolver as suas questões íntimas, ou seja, para ela entender o que está passando com ela, né? Para ela saber, né, como lidar com essa nova fase da sua vida, tá? E com a equipe de enfermagem, ela vai continuar passando também para fazer o acompanhamento de Papa Nicolau, né, para poder ver aí qualquer diferença, ou seja, qualquer presença de nódulos em suas mamas, né? Porque também pode aparecer câncer de mama nesse período, tá? Pessoal, aí com o médico, né, para que ele faça a avaliação aí do qual o melhor tratamento, né, para essa mulher, se vai fazer aí uma reposição hormonal ou não, tá? Orientações de enfermagem para essa mulher. Primeira coisa, nós devemos acolher essa mulher, entender ela, né, nos colocar no lugar dela, por mais que, né, alguns enfermeiros estejam trabalhando aí na área, né, mas nós temos que nos colocar no lugar dessa mulher, né, pensando aí no que a gente aprendeu durante o nosso curso, tá? Então assim, e fazer orientações. Qual a primeira orientação? A primeira orientação é que ela siga o protocolo de tratamento, né? Que ela consiga ir, por exemplo, ir nas consultas, que ela faça também exercícios físicos, né? Que ela possa manter uma alimentação saudável, que ela possa ser uma pessoa não sedentária, né? Que ela vá para a academia. O dia que ela estiver nervosa, ela sai fazer uma caminhada, vai pro bailão lá da terceira idade, né? Tem o bailão da terceira idade que a mulherada gosta de ir, né? Vai pro bailão da terceira idade. Ah, não, mas eu sou evangélica, eu sou de uma outra religião e não gosto do baile. Vai então para a igreja, né? Vai ali fazer tricô, vai fazer crochê, vai conversar com a amiga, né? Para poder distrair um pouco, né? Essa tensão que ela está passando durante esse período tão crítico da sua vida, né? Ela precisa aprender a viver com isso, tá? Agora, diminuição da libido, o médico também pode prescrever alguma coisa para poder auxiliar. Porém, no ressecamento vaginal, eu não sei se vocês já prestaram atenção, mas nos postos hoje de saúde é oferecido o preservativo e ao lado do preservativo sempre tem um sachê, né? Um sachêzinho escrito lubrificante, né? Esse lubrificante ele pode salvar a vida aí de uma mulher, ou seja, o casamento de uma mulher que ela já não está tendo mais prazer, né, numa relação sexual e às vezes até está preferindo já ficar sozinha porque não está nem aguentando o marido mais, porque ela já está nervosa, ela está sentindo aquele calorão que são os fogachos, né? Ela está sentindo palpitação, está sentindo o seu seio inchado, está sentindo que está mais gordinho um pouco, né? Tá nervosa, tá sentindo esse ressecamento vaginal, né? Então assim, a mulher quando ela começa a entender a sua atual situação, né? Ela pode aí buscar então auxílio para poder passar essa fase, tá? Então, pessoal, no ressecamento vaginal, hoje o SUS já oferece, né, o lubrificante que pode então diminuir aí o atrito, né, na relação sexual, fazendo com que fique menos que ela fique menos incomodada na hora da relação sexual, né, ou que não sinta tanta dor assim, né? Pessoal, essas orientações de enfermagem que a gente fala, é necessário que todo técnico e auxiliar, o enfermeiro, saiba sobre isso. Por quê? Porque ele vai encontrar muitas mulheres nessa situação e mulheres que às vezes têm vergonha de chegar e falar a situação que ela está. Às vezes pessoas leigas, né, ou pessoas que têm vergonha de expor aí os seus problemas, porém nós, profissionais da área de saúde, já temos que saber o que falar para esse paciente, né, e como abordar também o assunto, né, demonstrando aí mesmo até essas possibilidades de resolver essas pequenas situações, né. Pessoal, a menopausa, falar um pouquinho mais para vocês, quando a mulher está na menopausa, ela iniciou a menopausa, se ela ficar 12 meses, né, sem ter menstruação, acaba qualquer chance dela
poder gerar um filho com seus óvulos próprios. Como assim, professor? Gerar um filho com seus óvulos próprios, mas ela não está na menopausa? Sim, ela pode estar na menopausa, né? Porém, ela ainda tem os seus óvulos, né, ali dentro do seu ovário, né? Que às vezes existe hoje tratamento que o médico ele vai lá e faz a retirada desses óvulos e faz aí a inseminação artificial, né? Ou então a reprodução in vitro, né? E depois coloca na paciente. Porém, pessoal, se ela for uma mulher saudável, ela ainda pode gerar um filho, só que não mais com óvulos dela, né? Com o óvulo de outra mulher, ela ainda pode gerar um filho na sua barriga desde que ela tenha, que ela seja uma mulher saudável, tá? Pessoal, uma pergunta que me fizeram e eu quero responder aqui. Professor, e a mulher que fez a cirurgia de esterectomia total, ou seja, ela retirou, né, o seu útero, porém ela fez a esterectomia, mas ela não retirou os seus ovários, né? Ela não tem menstruação, porque ela teve algum problema ali e precisou fazer a esterectomia, mas ela não retirou seus ovários. Ela vai passar pela menopausa? Vai. Os sintomas eles podem ser até um pouco mais agravados porque o ovário dela ainda está ali no seu organismo, né? Fazendo com que tenha essa diminuição aí da produção do hormônio, né? Do estrogênio. Ó, existem dois jeitos de falar, tá? Tem escreve estrogênio. Outras pessoas já podem dizer também estrógeno, estrogênio, né? Outros dizem assim, tá? Eu falo estrogênio mesmo, né? Mas cada um aí pode se adequar no jeito de falar, que não tem problema nenhum, tá? É importante que vocês entendam o tema, né? O que é a menopausa, a idade que normalmente que ela se inicia, que é dos 45 aos 55 anos. Quais são os sinais e sintomas que a mulher com menopausa, ou seja, a mulher que esteja na fase do climatério pode apresentar, quais as orientações de enfermagem nós devemos fazer para essa mulher, né? Quais os tratamentos essa mulher ela tem aí para poder diminuir esses sinais e sintomas, né? Quais as orientações que a gente deve fazer também para ela, né? Que já falei para vocês, que é orientar a ter uma alimentação saudável, praticar exercício físico, né? E distrair a sua mente para o bailão da terceira idade, ou para a igreja, fazer crochê, fazer alguma coisa que ela goste, né? Isso aí vai auxiliar ela para passar aí esse período, né? Esse período aí de tanta conturbação na sua vida. Outra coisa também que pode auxiliar, pessoal, é assim, a gente falar para a mulher que já que ela tem aí esses fogachos, ela que use roupa mais fresca, né? Ela pode também tomar banhos frescos quando ela sentir aí os fogachos, né? E isso tudo pode auxiliar aí na realização dessa passagem que toda mulher, né, que tem mais de 40 anos, um dia vai ter que passar. Querendo ou não, vai ter que passar, tá? Pessoal, outra coisa que eu gostaria de falar com vocês, tá? Eu lembrei aqui, eu acho que é importante de falar. A menopausa, então, é a cessação, né? Não é sensação, é cessação da menstruação, ou seja, diminuição, né, do estrogênio ali, né? Do hormônio estrogênio, onde não vai ter mais a maturação, então, desses óvulos, tá? E tudo tem início, tem meio e tem fim, né? Qual que foi, então, o início? Normalmente a gente pensa, o início é com 11 anos, 12 anos, quando a menina ela começou a menstruar. Na verdade não, pessoal, na verdade o início é na formação já da menina. Porque quando ela nasce, ela já tem a quantidade de óvulos, né, ali no seu ovário que ela vai produzir que ela vai amadurecer durante toda a sua vida, tá? A menarca, né, ou seja, o início da menstruação que chama menarca, é só o início do ciclo fértil da mulher, né? Ela teve o início fértil ali, porém ela já tinha esses óvulos quando ela nasceu, só começou a amadurecer ali com 10, 11, 12 anos, 13 anos, né? Dependendo da pessoa. Cada menina tem um tempo certo aí para poder
iniciar então aí esse ciclo de fertilidade, né? A mulher vai ficar fértil por cerca de 30 anos, algumas 35 anos, né? Depois já inicia a menopausa, tá bom? Pessoal, creio que a nossa aula de hoje sobre menopausa seja isso, né? A gente falou um pouquinho então sobre os sinais e sintomas que a mulher pode apresentar, né? Sobre as orientações que nós devemos fazer a ela e devemos também tentar inserir o marido e a família, pessoal, nesse tratamento, ou seja, explicar para o marido, né, que nesse período que a mulher está passando é um período assim de bastante fragilidade para ela, né, um período onde ela tem assim algumas dificuldades, tem alguns medos, né, ela começa a imaginar que ela pode infartar a qualquer hora, porque ela sente palpitações, né, ela tem esses fogachos que incomodam muito ela tem diminuição da libido, né, tem esse ressecamento vaginal, então assim, nós devemos tentar inserir o marido nesse quadro que a mulher está passando para diminuir aí problemas, né, de separação e problemas de falta de entendimento entre o marido e a mulher, tá bom? Pessoal, creio que a nossa aula de hoje seja isso, tá? Sobre menopausa, espero que vocês tenham entendido, né? E façam para mim, por gentileza, o relatório, tá? E aí, conforme for passando, vão me enviando, tá? Estou corrigindo os relatórios, porém às vezes é um pouco dificultoso a correção e poder responder logo vocês, tá? Mas eu estou vendo sim os relatórios, tá? E qualquer erro que tiver, vou falando aí para vocês, tá? Pessoal, o importante então é nós reconhecermos que cada pessoa, né, ele tem aí uma fase da sua vida e nós, como profissionais da área de saúde, temos a necessidade de conhecer todas essas fases, né? Para que por mais, né, que não assim de maneira tão efetiva, pois sozinho a gente não consegue fazer nada, precisa de uma equipe multiprofissional, né? Mas assim, que nós possamos fazer a nossa parte bem feita, né? Nós possamos aí acolher essa mulher, né? Acolher essa pessoa que está passando por esse processo, né? Para que ela venha entender que aquilo que ela está passando é uma fase da sua vida e que precisa também de auxílio da equipe de enfermagem, da equipe aí da área da saúde, tá bom? Pessoal, tenham todos uma ótima noite e até mais!